Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal aqui e a transmissão que fazemos hoje que é o dia 31 de agosto no calendário civil e 18 de agosto no calendário eclesiástico. Hoje a igreja comemora em sua tradição litúrgica e santoral Santo Emílio, o mártir, que viveu no século IV. Está em nosso lecionário a sua história. Foi perseguido e abatido na época do imperador Juliano Apóstata, que provocou um verdadeiro quis reverter a, a fé cristã no império, que já tinha se estabelecido, tentando exterminar os cristãos. E na cidade onde vivia Santo Emiliano, na Trácia, chegou lá uma comitiva do imperador e percebeu que não tinha nenhum cristão e comemoravam com muita alegria os pagãos e tudo mais. Então, Santo Emiliano, que era servidor imperial, ficou profundamente comovido, compungido em seu coração com aquela idolatria, e então uma ira santa tomou conta dele, porque os povos eles fizeram várias festas, o povo fez, aliás, várias festas aos ídolos e às estátuas, e quando foi à noite, então Santo Emiliano foi e quebrou, saiu quebrando os ídolos. E no dia seguinte, quando os pagãos viram as suas estátuas derrubadas, houve um forte clamor na cidade, e um homem inocente foi acusado de ter feito isso. Santo Emiliano, vendo que aquele homem seria condenado à morte, sua consciência não permitia que ele deixasse o homem ser condenado. Então ele foi e se apresentou ao governador como o verdadeiro autor daquela quebradeira. Então ele foi condenado a torturas lancinantes e depois enterrado vivo. E assim ele selou o seu testemunho. A palavra martírio significa testemunho. E a igreja oferece, então, neste dia, a sua memória, a gratidão a Deus e as súplicas que fazemos. Há 2 hinos pequenos, chamado Tropário com Daga, na igreja, em que nós honramos a memória de Santo Emiliano. O primeiro diz o seguinte: em seu sofrimento, ó Senhor, teu mártir Emiliano recebeu uma coroa imperecível de ti, ó nosso Deus, pois, repleto do teu poder, desbancou seus algozes e esmagou a débil ousadia dos demônios. Por suas súplicas salvam as nossas almas, Senhor. Outro hino diz assim: inflamado com divino zelo, não temeste o fogo do ministério. Antes, destemidamente acendeste a tua própria vontade e foste consumido pelas chamas, fazendo-te oferta ao Mestre como o glorioso sacrifício do martírio. Ó Emiliano, suplica a Cristo Deus que nos conceda a sua grande misericórdia. E hoje o lecionário ortodoxo nos traz, entre os textos de meditação, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 10 a 18. Nós vamos ler a primeira parte apenas para a nossa meditação desta manhã. Diz assim: perguntaram os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Meus queridos, queridas também, né? Queridos, falando em sentido genérico, perdão, a gente acorda, pouco a garganta fica
O evento, o aparecimento de Jesus no cenário público de Israel provocou muita confusão, porque ele confundia mesmo. Sua atitude, sua aparência e sua origem simples, sua falta de antecedentes ilustres, pelo menos naquela geração, contrastavam com a sabedoria que saía da sua boca, com a autoridade com que ele falava, a sua firmeza e também a sua doçura eram paradoxais. E então isso provocou, e com os milagres que ele operava principalmente, muitos messias, era comum no cenário de Israel aparecerem pessoas reivindicando ser o Messias, por causa do contexto da esperança da libertação política. Mas este era diferente. Este homem era diferente, como diferente era o antigo pregador, que não era antigo, ele fora contemporâneo no início, João Batista. E todos reconheciam João Batista como um profeta. Porém, os fariseus e os saduceus não reconheciam, porque João Batista falava contra eles. E então, como todo fenômeno, isso não é comum nos dias de hoje, como todo fenômeno, as pessoas projetam entendimentos e falam o que querem. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando Cristo, capítulos atrás, no Evangelho de Mateus, no capítulo atrás do capítulo 16, ele se dirige aos apóstolos e pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E então os discípulos revelam que o povo tinha opiniões diversas opiniões. Os escribas tentavam desqualificar o Nazareno, primeiro usando sempre, como é comum a todo articulista religioso de Israel e dentro do mosaico que é o cristianismo, utilizar a Sagrada Escritura numa compreensão equivocada para justificar o seu antagonismo a Deus. Interessante isso, né? Usar a Sagrada Escritura como instrumento antagônico a Deus. Mas os escribas e fariseus faziam muito isso, mas não somente eles, porque eles deixaram discípulos que se perpetuam até os dias de hoje. Então, eles usavam a Escritura e diziam: olha, percebe, veja nas Sagradas Escrituras que o Messias não vem de Nazaré. E Jesus tinha conhecimento, e eles tinham conhecimento que Jesus vinha de Nazaré, porque ali é que ele fora criado. Ali seus pais estavam lá, se desenvolveu, o seu pai José era um homem conhecidíssimo. Então, outro argumento que eles diziam: ele não pode ser o Cristo. Por quê? Porque está claro, está escrito que antes de vir o Cristo, Deus vai enviar o profeta Elias. E cadê o profeta Elias? Onde está o profeta Elias? Então, eles ficam perguntando onde estaria o profeta Elias. Por isso que se ele não pode ser o Cristo. Isto, de uma certa forma, calava também na cabeça, no coração dos discípulos de Cristo. De uma certa forma, perturbava, pelo menos, porque, de fato, onde estava Elias? Cadê Elias que não tinha aparecido? Eles vão trazer essa dúvida teológica para Cristo. E Cristo diz para eles que Elias já veio. E fizeram com eles tudo o que eles fizeram com Elias. Rejeitaram Elias e que mataram Elias. E que isso também iria acontecer com ele, o próprio Cristo. Então eles entendiam que ele estava falando de João Batista. Eles entenderam que João Batista era o Elias que havia de vir.
Mas aí fica uma pergunta, eu estou tentando isso aqui, porque está com muita luz, talvez aqui fique melhor. Eles tentaram, desculpem, então, por que eles não perceberam que Elias era João Batista? Que João Batista era Elias. E aqui está a nossa reflexão, o cerne da nossa reflexão hoje. Por que eles não tinham olhos para ver? E por que não tinham olhos para ver? Porque não tinham os corações puros. Diz um pensador que todo adolescente conhece, o Pequeno Príncipe, Antoine Exupéry, e diz que o essencial se enxerga com o coração. Isto é a profunda verdade, porque no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, Cristo vai dizer: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. O coração é o lugar central da vida humana. Cristo já falou isso. Do coração procede o que nos contamina: a maldade, a hipocrisia, a violência, a ambição, a mentira. Cristo disse que estas coisas que contaminam o homem, que saem de dentro do homem, ou seja, o coração é a grande fonte da nossa morte e também da nossa vida. Por isso o rei Davi vai pedir: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Não me repulses a tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Somente os puros de coração podem perceber os mistérios de Deus. E aí Cristo vai usar também, mais outra vez, as suas falas são cheias de sabedoria, como não podia ser, é o verbo divino. Então, vai usar a linguagem teológica de hoje, né? Os teólogos acadêmicos gostam do termo hermenêutica, método de interpretação. Qual é o melhor instrumento hermenêutico para se compreender, se enxergar a Deus, para entender a sua palavra, para enxergar as realidades da sua palavra? Cristo nos fala desse método hermenêutico. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem sadios, em algumas versões aparece bom no sentido de ter boa saúde, se os teus olhos forem sadios, todo o teu corpo estará luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, ou seja, enfermos, todo o teu corpo estará em trevas. E ele faz um arremate muito interessante. Ele diz: se caso a luz que haja em ti sejam trevas, como é que luz pode ser trevas? Se caso a luz que há em ti sejam trevas, ele faz um lamento: quão grandes trevas serão. E eu quero fixar exatamente isso. Os olhos enfermos. Óculos é um instrumento para curar. Nós temos lentes, né? Na verdade, há óculos, a armação de lentes para curar as nossas debilidades visuais. Que patologias a visão pode desenvolver? Podemos falar de algumas delas: a miopia, que só enxerga o que está perto, o astigmatismo, que vê as coisas confusas, cegueira, que não enxerga nada. Então,
O que é que faz? Onde é que estão as lentes da alma? No coração. E então, o que é que impede a luz divina de brilhar? Ou de ser percebida? Aliás, não impede de brilhar, ela brilha, mas o que impede de ser percebida? Cristo usa sempre essa expressão da luz. Ele diz, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo. A luz era ele. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí está a razão por qual não se enxerga. Amar as trevas. E aí vem uma sutileza do demônio muito grande, que foi a mesma de Eva. É de usar a religião, de usar a fé como instrumento de realização dos nossos desejos. O que nós desejamos na vida. Há muitas pessoas que desejam reconhecimento e veem na pregação do Evangelho um instrumento para se tornarem populares e reconhecidas. Os que desejam riqueza e poder veem na pregação do Evangelho ou numa carreira religiosa a via mais eficaz de realizar esta vontade, esse desejo. Isto são as trevas, o nome são as trevas. Por isso Cristo vai usar um contrassenso, vai dizer, se caso a luz que haja em ti sejam trevas. E a pergunta é, como é que pode ser luz trevas? É porque esta é a luz criada pelo demônio, é a falsa luz. São Paulo nos fala desta realidade e perigo quando ele diz, não é de se admirar. Aliás, ele diz, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é de admirar, São Paulo diz, que os seus ministros também pareçam ministros de justiça. É no caso dos escribas e fariseus, que amavam os primeiros lugares nas sinagogas, as saudações nas praças, o serem reverenciado pelos homens, e quando também amavam as posições de autoridade que os romanos lhe conferia. Daí que quando Lázaro é ressuscitado e todo mundo começa a crer, vejam que contrassenso à consciência religiosa. Eles se reúnem, os chefes religiosos se reúnem, os chefes dos judeus, né, do farisaísmo do templo, se reúnem em concílio e perguntam o que vamos fazer. Então tramaram matar Jesus Cristo. Eles disseram, porque este homem, se continuar assim, todo mundo vai crer nele, então virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Então, eles amavam a seguridade, eles amavam o bem-estar, eles amavam a boa vida, eles amavam ao ser reconhecido como autoridade, as cavilações que surgiam disso, as propinas que ele pagava. Então eles tinham muitos benefícios com suas carreiras religiosas, com a fé que eles professavam. E por isso Cristo disse, ai de vós os ricos, porque agora estáis saciados, porque havereis de ter fome. Ai de vós que agora rides, porque havereis de chorar. Cristo se referia a essa situação. Então o Evangelho de hoje nos convida, em nossa vigilância da alma, a fazer uma avaliação das reais motivações da nossa fé. O que é que nos motiva a fé? Então Cristo disse aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
este fermento, e ele usa a palavra fermento, porque a mínima hipocrisia que seja plantada, ou o mínimo desejo ilegítimo que nasça na alma, a mínima recompensa que possamos ter por viver, pregar o Evangelho, por confessar a Cristo, ela pode crescer como um fermento e pode destruir, fermentar, tomar conta do nosso coração, porque ela vai se alimentando e crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que é sempre bom estar confessando a Deus todos os dias. Martinho Lutero, ele na sua primeira das 95 teses, ele inicia a sua tese, e aí ele foi muito feliz nisto. Ele diz o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo, em dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho, estava com isso querendo dizer que a vida do cristão é um ato de constante arrependimento. A tradição está, ele, quando fala isso, está em perfeita sintonia com a santa tradição da igreja, em que fala da necessidade de vigiar dia e noite os caminhos do coração, para que não se semeie nele o joio. Nós falamos isso no Instagram ontem à noite, na vigília. Então, se caso a luz que a gente sejam trevas, essas são as trevas, os desejos ilegítimos, as motivações escusas. Mas aí, quando a gente pensa assim, surge um medo na nossa alma. Como o medo na nossa alma? Sim, porque quem de nós não tem desejos ilícitos? Quem de nós não tem impureza? Há uma boa notícia. A longanimidade de Deus, diz São Paulo na carta aos Romanos, é que nos conduz ao arrependimento. Há uma paciência enorme divina e uma graça que ele coloca além desta paciência. O arrependimento, eu sempre digo que é a graça do recomeço. E porque ele é longânimo, quando um pai ver um filho que está começando a andar, ou a querer andar, está engatinhando, ele vai ver que ele se ergue e cai. Ele vai ver que ele se ergue e cai. Ele vai ver que ele se ergue e cai. Se ergue e cai. Se ergue e cai. Se ergue e cai. Mas ele não se preocupa tanto com isso, porque ele sabe que um dia ele vai ficar em pé. A não ser que ele perceba alguma deformação na sua anatomia que impeça isso, aí vai preocupá-lo. É exatamente isso. A natureza nos põe para ficar em pé, porque a nossa vocação é para sermos seres erectos, o homo erectus. Então, a vida cristã, diz o sábio Salomão, é como a luz da aurora. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A aurora começa com a luz bem fraquinha, as trevas estão maiores do que a luz, mas elas já não são trevas absolutas, porque a luz está ali já mostrando os primeiros raios. Então, quando nós nos voltamos para Cristo sinceramente, quando temos o verdadeiro desejo de Cristo, então a nossa tendência é chegarmos ao meio-dia. Mas esta jornada, ela tem obstáculos, ela tem armadilhas, ela tem encruzilhadas. E exatamente essa vigilância, que são exatamente que chama-se a degeneração ou a corrupção desse desejo por Deus. E aí entra a figura de Satanás, porque o verdadeiro desejo por Deus, o verdadeiro desejo por Deus é a nossa vida, e o pecado é o desvio do desejo para os nossos interesses. E como instrumento, como bússola, como GPS, como Waze da nossa existência, Deus nos colocou o arrependimento.
a contemplação em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é que de São Paulo nos colocou Cristo. Ele diz: levantai os joelhos trôpegos, resisti até o sangue e o pecado, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. E Cristo, que é o sol, na nossa escuridão, ele nos deixou a lua e as estrelas. E São Paulo diz: temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. São os santos que iluminam, como hoje eu falei, São Emiliano, que homens e mulheres como nós, de carne e osso, mas onde a graça habitou, e por esta graça triunfaram sobre si mesmos, sobre suas próprias paixões. E por isso o lecionário, a santa tradição estabelece sempre a comemoração de santos e as leituras de epístola e do evangelho. E hoje eu convido você a tomar um caminho da avaliação e do arrependimento. No Apocalipse, a carta de Cristo às 7 igrejas. 5 delas são repreensíveis, 2 apenas têm elogios e louvores. E a todas 5 ele diz: arrepende-te. Arrepende-te, lembra-te do que tens recebido e onde caíste. Arrepende-te. Ou seja, ainda há uma porta aberta para deixar este caminho de trevas, de ilusão, de interesses, de utilitarismo da fé e seguir o caminho da luz. Caminho que vai nos conduzir à perfeição, à estatura de Cristo. A luz do meio-dia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos, e até a próxima meditação, se assim Ele nos permitir. Tenham todos um bom dia, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Muito obrigado.